Vamos chegando. Hoje, uma edição especial do Pandemia Cultural. Um convidado pra lá de especial. Hoje eu vou ter a honra de conversar com o ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira. Só esperando ele chegar por aqui pra gente convidar ele para o bate-papo. A gente tem muitas questões para falar. O Bico já chegou aí, né? Só aguardando o ministro chegar. Já mandei para ele. A gente tá ao vivo. Agora é só esperar. O nosso convidado, Juca Ferreira, ministro, sociólogo, deu uma grande contribuição, vem dando uma grande contribuição ao Brasil como um todo. Mais de 50 anos de vida pública, foi presidente da UBS, passou 9 anos exilado no Chile, na Suécia, na França. Tem uma longa trajetória e a gente vai conversar um pouquinho sobre a trajetória dele, mas também abordando os temas mais urgentes, né? Os temas mais atuais. E a gente está só aguardando ele aparecer por aqui para a gente começar esse papo. O pessoal da Baiomi também já presente. Assim que o ministro aparecer, a gente começa. Vamos lá. Só aqui vendo como é que eu faço. Ele pediu para eu mandar pelo zap. Então, só... Pronto, agora vai. Já o link já foi enviado, né? Agradecer a todo mundo que já veio. Eu vi que a live foi bem divulgada. Todo mundo já está aqui presente. Assim que ele aparecer, a gente dá início a essa conversa. Vai ser bem interessante. Hoje eu que me coloco até passo como um porta-voz da cena cultural dessa cidade, né? De todo o estado do RN. E dessa oportunidade ímpar de poder conversar com o nosso querido ex-ministro. Me refiro até ele como ministro porque ele era o ministro quando esse golpe aconteceu, né? Então ele é o ministro de direito. Continua sendo. Então vai ser bem interessante o papo. Então vocês aí só aguardem que ele já tá chegando aqui. Já enviei o link. E agora é só aguardá-lo. Lembrando que amanhã o ministro aqui já chegou. Aí agora é só solicitar, ministro. Vai aparecer a caixinha de solicitar. Aí você envia a solicitação que eu aciono aqui. Pronto. Alô, tá me ouvindo? Estou me ouvindo perfeitamente. Beleza. Ministro, antes de mais nada, quero lhe agradecer imensamente a disponibilidade de bater Tranquilo. um papo. Eu sei que sua vida é bastante corrida, mas agradeço muito. A cidade de Natal agradece, na verdade, a sua Mas na disponibilidade. pandemia a gente corre dentro de casa, né? Exatamente. Bem, então, agradecer a todos que estão assistindo. A gente vai debater alguns assuntos mais urgentes, mas também um pouco também da história do nosso grande ministro. Eu estava até falando um pouquinho antes, né, que eu vou me referir ao senhor sempre como ministro, porque quando o golpe aconteceu, o senhor que era o ministro. É melhor, ministro, do outro jeito, viu? Que assim você está deitado do público. Melhor Isso, assim assim? acaba. Isso. Então, eu Ok. vou sempre me referir ao senhor como ministro, porque quando esse golpe foi instaurado, o senhor era ministro, então, para mim, o senhor é ministro de direita.
O perigo é algum desavisado achar que eu sou desse governo. Exato, é verdade, mas aqui tem perigo não. As pessoas que estão assistindo sabem de quem se trata. Então, Beleza. antes de mais nada, um rápido histórico. É um histórico muito grande que o senhor tem, são muitos anos de contribuições ao Brasil. Então, João Luiz Silva Ferreira nasceu em Salvador no dia 31 de janeiro de 49. Foi eleito presidente da UBS no dia 13 de dezembro de 68, mesmo dia em que o AI-5 foi instaurado nesse país. Viveu 9 anos exilado no Chile, Suécia, França, onde se formou em Ciências Sociais pela Universidade Sorbonne. De volta ao Brasil, atuou e desenvolveu projetos na área ambiental e da cultura. Nos anos 90, participou da construção do Projeto Axé, um dos primeiros projetos de arte e educação do Brasil. Foi vereador de Salvador por 2 vezes e, em 2003, assumiu o cargo de secretário executivo do Ministério da Cultura, a convite do ministro Gil, cargo que ele ocupou até meados de 2008, quando, em agosto de 2008, assumiu definitivamente o cargo de ministro. Foi e ficando até o fim do governo Lula. Entre 2013 e 2014, foi secretário de Cultura da cidade de São Paulo, na gestão do prefeito Fernando Haddad. Reocupou o Ministério da Cultura em 2015, no governo Dilma, até acontecer esse golpe. E, por último, mais recentemente, foi gestor de cultura da cidade de Belo Horizonte. Ministro, antes de mais nada, um dos pontos que eu citei assim no seu vasto currículo é o fato que me chamou a atenção de ter sido eleito presidente da UBS no dia que o AI-5 foi instaurado. É Eu isso. queria que o senhor contasse rapidamente como é que foi esse acontecimento de ser eleito presidente de uma, de uma entidade tão importante num dia tão tenso para o Brasil. Olha, nós, os estudantes secundaristas, estavam em congresso e nós sabíamos que alguma coisa ia acontecer, o país inteiro, e nós também sabíamos disso. Isso fez parte, inclusive, das análises. Eu era de uma nova esquerda que estava surgindo, uma esquerda que era a favor do enfrentamento com a ditadura frontal, que acabou mais tarde dando as organizações que fizeram enfrentamento. E nós éramos maioria. Nossos adversários políticos era o PCdoB, a AP, que na época era uma organização católica. Uhum. Tá bom aí? Eu estou aqui ainda ajeitando o celular. Mas aí E mais tá dando para ver, tranquilo. E ouvir tá legal. bom? Tá. Então, quando nós estávamos terminando a votação, eu já estava com a maioria e faltavam poucas pessoas, entre 3 ou 5 pessoas que eram meus eleitores. Então, ficou acertado que eu tinha sido eleito e tivemos que dispersar o encontro pelo perigo que nos mantermos ali representava. Era numa chácara, tinha galinha, era uma reunião que estava acontecendo numa chácara em Salvador. Sim. E aí fomos saindo, eram muitos delegados, muitos. A UB sempre foi maior do que a UNE, né? Uhum. E, e aí, mas o fato dessa coincidência redundou de que eu não consegui assumir, porque as organizações estudantis entraram na clandestinidade, os que detinham os contatos não tiveram boa vontade de repassá-los, então a entidade ficou uns 2, 3 anos sem atuação. Certo. Eu iniciei por aí porque o mais recente ex-presidente da UBS é um potiguar também, meu amigo, inclusive, Pedro Gorque.
Eu comentei com ele que eu Eu estaria conheço. conversando com você, grande Gork, e pedi que ele mandasse alguma questão. E aí ele mandou duas, na verdade, e que eu vou repassar aqui, eu vou ler da maneira que ele escreveu para o senhor. Ele escreveu: Presidente Juca, a UBS retomou um antigo projeto de arte secundarista que se chama Circos, o Circuito de Cultura Secundarista, um instrumento para o engajamento de jovens artistas no movimento estudantil e do próprio movimento no âmbito das artes. O que você deixaria como sugestão para o projeto? O que você acha da arte produzida por estudantes? E eu já vou entrar também na outra questão que ele mandou, que é: qual o seu recado para essa geração de estudantes secundaristas que estão sendo forjados na luta democrática e contra os ataques à educação? O que os secundaristas de 68 têm para dizer aos secundaristas de 2020? Olha, primeiro, eu acho que as entidades estudantis, não só as secundaristas, vão precisar fazer um esforço de ampliar sua base dentro do próprio meio estudantil. É, acho que não podemos correr o perigo de que essas entidades fiquem isoladas, ou sejam, tenham uma relação só com as minorias estudantis. É importante criar diálogos, encontros com toda a estudantada, porque essa luta democrática é uma luta muito importante e vai precisar dos estudantes. Eu sei que hoje os estudantes jogam um papel distinto. Na época éramos a vanguarda da luta contra a ditadura e quando eu fui eleito, a luta contra o MEC-USAID era um acordo com a embaixada americana que ia privatizar o ensino médio no Brasil, ia canalizar a maioria dos estudantes para as escolas técnicas. Era uma visão muito estreita e isso possibilitou uma mobilização da estudantada e dos pais. Passeata até em Alagados, lá nas palafitas. Os moradores deixavam a gente passar e retiravam as tábuas para que a polícia não nos atingisse. Então, tivemos passeata com participação de bombeiros, os bombeiros da cidade, preocupados que seus filhos não pudessem mais galgar a universidade. Então, houve uma mobilização gigantesca. Aquele momento ali, o movimento estudantil aprendeu a lidar com a sociedade e com a maioria dos estudantes. É claro, tinha uma direita, mas era uma direita residual, que inclusive tinha que se travestir de participante do movimento, senão não teriam audiência nenhuma. Então, ampliar a luta, dialogar com a maioria dos estudantes, e os projetos culturais são importantes. É nessa idade que a gente começa a se interessar e ter acesso à cultura, a ler, a ir a teatro, a ver espetáculo de dança, a museus. Então, a entidade pode cumprir um papel importantíssimo de ampliar o acesso à cultura. Então, acho parabéns aí pela retomada do projeto. Massa. Indo já mais para a sua atuação no Ministério, e aí a gente queria falar, porque eu sei que tem muita gente aqui, artistas, produtores daqui do Rio Grande do Norte assistindo, a galera divulgou bastante, queria estar presente, queria ouvir o que o senhor tem a dizer, né? Quando eu queria começar assim, como é que veio o convite de Gil para o cargo de secretaria executiva? E já entrando assim, qual foi o cenário que vocês encontraram? Porque é muito nítido que há um divisor de águas na história do Mink quando o Gil entra e antes, né? Antes e depois. Então, assim, vamos Vou lá. explicar rapidamente. Eu conheci Gilberto Gil pessoalmente, eu já conhecia como artista de longe, Uhum. mas quando ele queria ser prefeito de Salvador, e eu bati na casa dele para dizer que eu queria apoiá-lo de graça, trabalhar para a eleição dele. E, infelizmente, o MDB
preferiu um outro candidato, um radialista medíocre, foi um prefeito medíocre, e rejeitou a candidatura de Gil. Mas eu comecei a conhecê-lo aí, fizemos muitas reuniões, fizemos eventos, peças de campanha. Depois, Gilberto Gil se filiou ao PV e foi eu que cuidei da filiação dele, eu era do Partido Verde. E ele, mais tarde, alguns anos depois, veio a me chamar para dirigir a Fundação Onda Azul, que era uma organização que ele tinha criado, estava meio que hibernando, e ele me chamou para dirigir a Fundação Onda Azul. E, durante esse período que trabalhávamos juntos, conversávamos muito sobre cultura, muito. Mais até do que... Mais não, mas bastante... fazíamos nossos planejamentos na área de meio ambiente, mas tínhamos uma conversa muito intensa sobre cultura. E quando ele foi chamado pelo presidente Lula, em 2002, no final do ano, ele me chamou. Eu não quis ir, eu não queria ir para Brasília, eu nunca tinha me imaginado em Brasília. Vocês aí sabem como é bom morar perto do mar, né? As nossas capitais litorâneas são muito agradáveis. E na Bahia, além do mar, tem a comida, tem o povo baiano, que eu tenho um nível de identidade bastante alto. Então, eu passei 10 anos entre preso, clandestino e exilado. Então, a Bahia era, para mim, assim, o máximo, o paraíso. Mas ele insistiu e me chamou para ajudar a montar o ministério. Eu fui inicialmente para ajudar a montar o ministério, porque ele sabidamente me argumentou que não tinha experiência e que eu poderia ajudá-lo. Mas aí eu peguei gosto pelo trabalho do ministério. Quando nós chegamos, não tinha nada, ou quase nada, melhor dizendo, porque tinha o IFAM, que era uma instituição que vem lá de Getúlio, é uma instituição importante, que está agora, nesse momento, correndo um perigo enorme, sim, porque o governo e alguns empresários estão de olho no nosso patrimônio e querem extinguir ou esvaziar o IFAM para que eles possam monetarizar o patrimônio cultural brasileiro. Tinha a Funarte, tinha a Fundação Biblioteca Nacional, tinham instituições que eram agregadas, eram vinculadas, mas, na verdade, o Ministério, depois de criado, não tinha feito grandes coisas. Então, nós começamos do zero. Nós começamos definindo qual é o papel do Estado democrático junto ao desenvolvimento cultural do país e qual era o papel do Ministério para democratizar o acesso à cultura. Esses foram os dois primeiros grandes referentes. Nós definimos que a participação dos artistas, gestores, produtores, seriam parte do método de trabalho nosso. A gente não acreditava em política pública construída dentro de gabinetes de repartição. E definimos que a gente teria compromisso com a diversidade cultural brasileira, com todos. Nacionalizar, de fato, o Ministério, porque 80% do pouco que o Ministério fazia era no Rio e São Paulo. Então, era um ministério provinciano, pequeno, sem grandeza, sem visão sem uma visão da diversidade cultural brasileira, sem compromisso com os processos culturais que aconteciam no país. Então, nós começamos a trabalhar assim. Evidentemente que a gente alargou os problemas, porque quem era pequenininho e trabalhava de forma restrita ali no Rio e São Paulo, teria que passar a trabalhar com o país inteiro. E assumimos também que a gente iria trabalhar com a diversidade cultural toda,
Então, todas as linguagens, íamos trabalhar com os povos indígenas, com os quilombolas, íamos trabalhar com as periferias, íamos trabalhar com os artistas emergentes. Ampliamos em muito a clientela e o público que se relacionava com o Ministério. Foi uma revolução. Não é toda hora que você tem Gilberto Gil na frente de um ministério. Eu pude sentir o peso do nome de Gilberto Gil. O Brasil inteiro veio de forma simpática dialogar com a gente. É claro, alguns querendo seus velhos privilégios e outros querendo participar desse processo, que eu considero uma verdadeira revolução cultural que a gente fez. Porque um ministério nunca tinha feito nada, nunca tinha se envolvido com os processos mais importantes da cultura brasileira, passou a atuar ativamente. E nós trabalhávamos 10, 12, 14 horas por dia para dar conta do recado. Aí fomos avançando, construindo as políticas junto com os artistas, produtores culturais, junto com o meio em geral. Não fizemos nada sem antes termos níveis de participação enorme na sociedade. Passamos 6 anos, por exemplo, discutindo a modernização da Lei Rouanet. E chegamos a um projeto chamado Procultura, que está aprovado na Câmara e está dormindo lá nas gavetas do Senado. Mas eu até acho oportuno não mexer com isso agora. Verdade. Porque o momento é um momento difícil. Então, foi uma experiência inacreditável. E aí foram surgindo os projetos, programas inovadores, como os Pontos de Cultura, como o programa Cultura Viva. Renovamos o IFAM. O IFAM estava meio falimentar. Nós criamos um Instituto de Museus para assumir o desenvolvimento dos museus brasileiros, que, em geral, eram limitados. Nós não tínhamos uma expertise desenvolvida. Passamos a trabalhar com os governos estaduais e municipais, criamos um Sistema Nacional de Cultura, tudo isso com a participação de muita gente. A segunda conferência deu mais de 200 mil pessoas. Tivemos mais de 80%, 82%, 83% dos municípios brasileiros tiveram atividades e mandaram sugestões para fazer parte do Plano Nacional de Cultura. Então, a gente teve um papel meio seminal de abrir um processo. Eu trabalhava com o Gil muito perto, eu era o segundo do Ministério, já tínhamos experiência de trabalhar junto, eu sabia o que é que eu podia fazer sem consultá-lo, o que eu precisava consultar previamente e o que eu podia consultá-lo depois. Nunca tivemos problema com isso, tínhamos um nível de afinamento muito grande. E é uma experiência bem-sucedida. Hoje reconhecida no Brasil inteiro, na América Latina, em alguns países europeus, na Unesco, como uma grande experiência. Uma das maiores de participação democrática do Estado. Quando nós chegamos, tinha um mito criado pelos neoliberais de que o Estado não tinha o que fazer com a cultura, que quanto mais se aproximasse, seria um erro. Meio uma visão fatalista, negativa do Estado. Isso vem lá de Collor de Mello e que os tucanos mantiveram. E nós quebramos esse paradigma. O lema do Ministério da Cultura no governo Fernando Henrique era cultura, um bom negócio. É claro que cultura é um bom negócio, mas antes de ser negócio, é uma dimensão da vida coletiva, é uma necessidade, como é água, comida, moradia, saúde. Então, quebrar esses paradigmas, essas visões conservadoras, foi um esforço que nós fizemos
E deu certo, porque, na verdade, nós fomos conseguindo resultados muito positivos. Quando nós chegamos, o orçamento do Ministério era 287 milhões. Quem conhece orçamento sabe que é pouquíssimo. Uhum. 75% mais ou menos era para despesa fixa. Então você só tinha 25% para gastar com cultura. E aí era nada. O Ministério não tinha sido criado para existir, de fato. Era ali uma ficção administrativa. E sob a liderança de Gil, a gente construiu uma. E que essa construção, por mais que queiram destruir, é difícil, porque ela se enraizou. As pessoas provaram da experiência do Estado apoiando, criando um ambiente favorável, criando um sistema regulatório, financiando, fomentando, formulando políticas junto com os artistas e os criadores e os fazedores de cultura. Então, é uma experiência que está aí. Assim que o Brasil retomar a plenitude democrática, eu tenho certeza de que essa experiência vai ser acionada e, evidentemente, teremos que dar passos adiante, mas temos um ponto de partida importante. Quando, assim, eu acompanhei na outra ponta isso tudo. Eu tenho 26 anos, mas eu falo de uma periferia de Natal, Felipe Camarão, e eu sou de um ponto de cultura chamado Conexão Felipe Camarão, que inclusive a coordenadora está aqui assistindo, a professora Vera Santana. E eu era criança de 10 anos de idade quando eu entrei e pude viver na outra ponta todo o reflexo do trabalho que vocês, Gil, fizeram. Então, assim, eu, em nome de todas as crianças e adolescentes que passaram, a gente tem uma gratidão enorme E pelo eu trabalho vou que dizer vocês. uma coisa para você: nós fomos republicanos. Nós Uhum. não tem corrupção no Ministério da Cultura nesses anos, não tem privilegiar paniguado. Muita gente chegava e dizia: mas Juca, agora que nós ganhamos, vamos virar republicanos. Eu digo: virar não, eu sou republicano e os princípios da República, que todos são iguais. Ah, mas eles, quando dirigiam o país, eles privilegiavam os seus. Eu digo: mas isso é um erro. É importante estruturar um Estado republicano que tenha legitimidade, e a legitimidade advém exatamente da capacidade de gerir a política pública sem privilegiar paniguados, sem perseguições. Nós abolimos o delito de opinião, ninguém foi perseguido, ninguém. Ninguém foi molestado por opinião, ninguém. Eu me lembro que uma atriz da Globo chamou Gilberto Gil de canalha publicamente. Que todo mundo sabe que Gil não é um canalha. Uhum. Porque ela divergia de uma questão lá que eu não me lembro exatamente o que era. E 2 meses depois estava com projetos aprovados. Algumas pessoas estranharam, mas isso é Estado republicano, Estado que, de fato, se respeita e está construindo uma nação. Para a gente ter credibilidade, é preciso ter esse nível de compromisso com princípios. E trabalhávamos muito com a juventude. Aliás, quase a metade dos nossos dirigentes tinham menos de 40 anos, tinham 30, 27, 28, 32, 35. Nós puxamos para dentro do Ministério uma nova geração, já digitalizada, já com a percepção das demandas de segmentos da sociedade, mulheres, negros, a comunidade LGBT. Então, essa vontade de atualizar, de criar um ministério contemporâneo, eficiente, eficaz, nos fez trazer também, e sem nenhum preconceito, tinha os velhinhos também, as pessoas que guardavam em si a experiência de outras décadas, mas tivemos essa abertura, essa lucidez de que juventude e transformação tem grandes afinidades. Uma pessoa aqui, o Padilha, mandou uma questão que eu achei interessante, eu vou repassar.
Juca, qual foi o maior desafio para institucionalizar a diversidade cultural preconizada no Sistema Nacional de Cultura? Olha, a maior dificuldade é que o Brasil é um país desigual. Hum, Você sabe de uma coisa? Eu fui exilado na Suécia durante 7 anos. sim, E um dia eu estava assistindo a televisão, estava dando entrevista o correspondente do maior jornal sueco, Douglas Nyheter, no Brasil, que era o Bob Zurander. Eu vinha sim. conhecê-lo depois. Ele tinha acabado de voltar depois de 8 anos de Brasil. E a mulher perguntou assim, a jornalista no canal de televisão, Bob, é verdade que tem tortura no Brasil? Os suecos não mentem com facilidade nem especulam, eles são 1 mais 2 igual a 3. Aí o Bob Zurander parou assim e disse, olha, eu não conheço os subterrâneos daquela sociedade, mas o que eu vi na superfície, eu garanto que tem tortura no Brasil. E foi falar da desigualdade brasileira, que a desigualdade se realiza em todas as dimensões. Então é o seguinte, as desigualdades regionais fazem com que só seja legitimado, ou tende a ser legitimado, o que acontece no Rio e São Paulo. O Nordeste, Salvador, Recife, um pouquinho, e acabou aí. Uma vez eu era ministro já, estava num debate na Folha de São Paulo, e um dos maiores produtores culturais de São Paulo levantou e disse assim, ministro, para com essa mania de querer distribuir os recursos do Ministério para todo o Brasil. O que há relevante na cultura brasileira já está aqui em São Paulo. Aí um carioca deu um berro lá da plateia. Aí ele olhou para o carioca e disse, não, um pouco no Rio também. Aí eu disse a ele, ó, vou lhe dar um dado para mostrar que você está falando coisa que não é verdade. Nesse momento, daqui a poucos dias, menos de uma semana, vai ser inaugurado o maior salão de artes visuais do mundo, o mais importante. Acontece em Paris. E como a gestão passada não mandou sugestão de artistas brasileiros, a própria curadoria do encontro criou uma comissão e passou alguns meses no Brasil fazendo prospecção de grandes artistas. Mais de 10 artistas, na verdade eles catalogaram 100, mas mais de 10 artistas eles vão financiar. E um deles vai ser o destaque do encontro. Sabe de que estado esse artista é? Do Piauí. Então, não falem bobagem dizer que o que há de relevante na cultura brasileira está no Rio e São Paulo. Na verdade, nós temos uma diversidade cultural das mais ricas do mundo. Nós somos conhecidos pela biodiversidade, pela diversidade biológica brasileira, que é a maior do mundo. Nós somos considerados mega biodiversos, mas culturalmente nós somos um dos países mais diversos do mundo. E temos que tratar isso como um patrimônio, como algo importante para o desenvolvimento cultural do país. E não precisa sacrificar expressões e dimensões da cultura brasileira que sejam regionais, ou que sejam setoriais, ou que sejam etnicamente mais vinculadas a uma raiz. Tudo isso faz parte, essa complexidade é que é a grande riqueza, é que é a nossa identidade. A gente não pode falar que o samba é a música popular brasileira. O samba talvez seja o gênero mais popular e maior do Brasil, mas nós temos o baião, nós temos mais de 10 gêneros musicais importantes e que não há possibilidade de falar de identidade cultural brasileira na área da música sem falar desse. Então, era um embate diário, porque, na verdade, o Brasil é muito seletista, muito elitista, muito desigual, resistem a reconhecer essa grandeza cultural brasileira que está depositada na nossa diversidade cultural. Tem uma outra pergunta que veio, que assim, eu
eu tenho minhas questões, mas as pessoas às vezes mandam algumas questões que eu acho interessante, e essa eu achei porque o senhor sempre foi um crítico da Lei Rouanet, do sistema como ela funciona, né? E aqui vem uma pergunta sobre isso, assim, o que o senhor acha do mecanismo de financiamento por pessoas físicas que consta na Lei Rouanet? Me parece uma grande fonte de renda e um mecanismo descentralizado, mas muito pouco utilizado. Se eu não me engano, o senhor chamava, dizia que era o ovo da serpente, uma coisa assim do capitalismo, Ó, né? deixa eu explicar. Eu passei 6 anos discutindo com o Brasil inteiro. Eu só não fui em um estado, em Rondônia, porque Sim. estava programado minha ida, aconteceu algo que eu tive que ficar em Brasília, acabei não indo, mas eu discuti com o Brasil inteiro as distorções da Lei Rouanet. A Lei Rouanet é dinheiro público, é Uhum. imposto devido que teria que ir para o Tesouro Nacional, e a lei facultava que até 6% do imposto devido pudesse ser aplicado na cultura com isenção para o empresário. Ou seja, o nome do empresário aparece como o mecenas, mas na verdade é dinheiro público. Uhum. E quem definia o uso desse dinheiro público eram os departamentos de marketing das empresas. E os critérios da lei eram quase nenhum. Quase nenhum. Então, o resultado, pegavam uma soma maior do que todo o orçamento do Ministério e disponibilizava para os departamentos de marketing das empresas definirem o uso. E as empresas tinham direito de capitalizar e de apresentar como seus recursos, como um mecenato. Não era mentira. E, além do mais, é o seguinte, boa parte dos recursos eram utilizados de uma forma indevida, não acrescentavam nada. Algumas coisas eram meritórias, algumas instituições privadas fizeram grandes trabalhos com esses recursos, mas era aleatório, não tinha uma constante, uma exigência, um padrão. Então, era uma ilusão. Era uma ilusão. E o Ministério cabia definir se aquele projeto era legal ou não, se poderia ser enquadrado na Lei Rouanet. Uhum. A gente dava 20 mil certificados dos projetos apresentados. O artista, o grupo cultural, ficava numa alegria, eu morria de pena. Aquilo não significava nada, porque pouquíssimos tinham acesso de fato ao financiamento. Só os que poderiam dar algum retorno relativamente grande para a empresa que iria se associar. 80% desses recursos ficavam Rio e São Paulo, na cidade do Rio e na cidade de São Paulo. 80%. A região norte do Brasil era 0, qualquer coisa o acesso que tiveram. Isso foi o IBGE que me passou, IBGE e IPEA. Nós pedimos esses dados para eles pesquisarem. O Nordeste todo, somando, dava 5%. O Oeste era algo irrisório. Então, é o seguinte, era uma situação de distorção. E eles tinham mais dinheiro, então, para fazer as políticas públicas, para estimular o desenvolvimento cultural do país, para garantir a proteção do patrimônio, para toda essa complexidade que cabe o Estado no desenvolvimento cultural, aquilo ficava com a merreca e os departamentos de marketing com uma soma vultosa para fazer marketing e enganar a área cultural e enganar a opinião pública. Então, era por isso que eu era contra, mas em nenhum momento eu propus acabar a Lei Rouanet. Eu Sim. propus aprimorar a Lei Rouanet. Aprimorar, e nós fizemos isso. Passamos 6 anos discutindo. Chegamos a um anteprojeto, botamos no site do Ministério, passou 45 dias no site, 5 mil propostas vindo de toda a área cultural brasileira, artistas, gestores, técnicos, empresários, 5 mil. Nós tivemos que estudar, atrasamos a entrega no parlamento, mas tivemos que estudar projeto por projeto, criamos um grupo de trabalho
que catalogou, sistematizou e absorvemos uma parte dessas contribuições, que eram contribuições importantes. Então, né, quando eu faço a crítica à Lei Rouanet, faço a crítica dentro de uma visão responsável, que nós construímos um projeto alternativo, que representava o aprimoramento do fomento e incentivo com a participação da área privada. A pergunta do Cláudio foi específica, mas sobre a parte do financiamento por parte de pessoas físicas. E o que é que o senhor Essa acha dessa parte não parte? funcionou. Isso está na Lei Rouanet, mas não funcionou. As pessoas têm medo de Uhum. contribuir e serem vasculhados pela Receita Federal. Você sabe que só 5% das empresas que poderiam colaborar com a cultura colaboravam. Só 5%, porque são as empresas de lucro real, que Sim. tem o lucro presumível e o lucro real. O lucro presumível é difícil você... a Receita não aceitou em nenhum momento incluí-los entre os que iriam se associar ao Ministério. Mas as de lucro real e a contribuição privada, que poderia ser, em muitos países funciona muito bem, no Brasil não funcionou. A gente já estava começando a fazer uma campanha no sentido de que as pessoas dessem uma parte do seu imposto para financiar a cultura brasileira. Espero que tenha respondido, Cláudio, sua questão. Eu vou entrar numa outra questão, que assim a gente não tem como fugir. Eu até tentei evitar ao máximo colocar essa pauta, porque é um assunto que me deixa um tanto enfadonho, mas como no Brasil é uma novidade todo dia, e hoje a gente ainda teve essa novidade de mais uma mudança na Secretaria de Cultura, algo do tipo, né? E a gente vem acompanhando assim um desmonte gradativo, assim, sistemático da gestão cultural no país por parte do governo federal, né? E aí, Começou com Temer, né? isso. Eu queria Tentou que você... extinguir, mas houve uma Aham. reação, ocuparam o ministério em todo o Brasil, eles recuaram, mas aí adotaram a estratégia do cupim, comer por Uhum. dentro. Isso, aí eu queria que o senhor analisasse é, a sua visão dessa destruição, na verdade, das Olha, instituições. Temos o Rifan agora sendo atacado, tivemos a Ancine atacada ferozmente ano passado. a Como é que o senhor vê? Cinemateca Brasileira, a Aham, Fundação Casa Rui Barbosa, o ataque é geral. O Bolsonaro declarou guerra à cultura, à arte e aos artistas. Ele tem uma visão de que a cultura é dominada pelo marxismo cultural, uma paranoia da época da Guerra Fria que eles mantiveram e ficam falando essa bobagem aí como se fosse... É aquele Olavo de Carvalho, aquele doido que aham. mora lá nos Estados Unidos, que influencia esse bando de ignorantes, boçais. Então ele declarou guerra, ele quer destruir tudo que ele puder destruir na área da cultura e da arte, ele vai destruir, ele quer restabelecer a censura no Brasil, ele persegue artistas, tenta caluniar artista, por exemplo, ficava no início do governo dizendo que Chico Buarque se locupletava com dinheiro da Lei Rouanet. Chico Buarque passou quase 20 anos sem fazer show. Então, eles são nefastos. E não é só na área da cultura, eles têm destruído os direitos sociais, eles estão determinados em destruir o meio ambiente, permitir que madeireiros, mineradores entrem em territórios indígenas, destruam as florestas, querem perdoar as dívidas dos que derrubaram a floresta amazônica, dos que vêm derrubando a floresta amazônica. Então, o meio ambiente eles estão destruindo, direitos sociais, as instituições públicas estão sendo corroídas, o judiciário. Então, a extrema-direita precisa ser isolada. Eu sou
particularmente favorável a uma frente democrática amplíssima, para que a gente possa se ver livre dessa energia cáustica que tomou de assalto o governo e estão causando um prejuízo enorme para o país. A soberania brasileira estão destruindo, estão submetendo o Brasil aos Estados Unidos e ao Trump. Aquela autonomia que o Brasil havia conquistado, que trouxe o respeito do mundo inteiro, eles estão atacando diariamente, criando problemas para a gente. O maior parceiro comercial do Brasil é a China. A China já está dizendo que se o governo continuar hostil, que eles vão suspender a compra das commodities brasileiras. Eles tentaram criar problema com a Argentina, que é o segundo maior parceiro nosso. Então, o Brasil precisa se ver livre desses camaradas o mais rápido possível. O senhor comentou de a favor de uma frente ampla, que eu também sou a favor, mas o senhor acha que a gente consegue, em termos de campo de esquerda? Eu não sei, há muito. No Rio, o Freixo retirou o nome da candidatura porque não se chegou a um consenso nessa frente. A gente tem dificuldade de dialogar entre nós mesmos? Tem, enorme. Tem ego, tem particularismo, tem ufanismo partidário, sectarismo, tem muito. A gente não tem uma cultura democrática. O Brasil padece de uma tradição autoritária e isso reflete também nos partidos que lutam pela democracia e pela igualdade social. É muito difícil construir essa frente, mas é necessária. Nós vamos ter que nos unir. O cara xingou sua mãe há 5 anos atrás. Se é um cara que pode contribuir para a luta democrática, por exemplo, esse youtuber Felipe Melo, Felipe Neto, ele deu uma bela entrevista. Tem que ser aceito. Mas ele, na época do impeachment, foi favorável. Cara, muita gente estava enganado, a opinião pública foi manipulada no Brasil. É preciso ter consciência que a gente precisa ser acolhedor no sentido de trazer para junto todos que queiram o restabelecimento da democracia brasileira. Eu vou fazer uma pergunta que foi me enviada por Rodrigo Bico, que é poeta e ator e um grande militante da cultura aqui do estado, do Rio Grande do Norte. Foi gestor estadual de cultura em 2015. E ele fez o seguinte: está acontecendo uma grande mobilização em torno dos trabalhadores da cultura, em torno da lei emergencial da cultura. Você acredita que a referida lei seja aprovada no Congresso e implementada pelo governo Bolsonaro, nesse momento de crise? É possível que ele queira vetar, mas o Congresso tem um recurso de derrubar o veto. Acho importante. Muita gente está passando fome, dificuldades. Tão cedo nós não vamos resolver completamente o problema dessa pandemia. Eu acho que a arte e a cultura só vão se livrar dos impactos negativos quando vier a vacina ou algum remédio eficiente que, de fato, proteja a saúde da população. Enquanto isso, a vida vai ter muitos limites, a convivência, os eventos presenciais, que é boa parte dos eventos culturais, tudo isso vai ter muita restrição. Então, é preciso a maior possível dos impactos negativos. E depois temos que discutir a retomada das atividades culturais pós-pandemia. Acho que a gente pode ter problema com o Bolsonaro, mas temos condições de vetar o veto dele, de rejeitar o veto e aprovar esse apoio emergencial para a área cultural. Ministro, eu tenho mais 2 questões aqui a fazer para a gente encerrar. E o Instagram ele tem um limite de tempo de Eu sei. live. Então, assim, eu vou iniciar uma nova live para a gente poder terminar a conversa sem ter que correr por conta Você do não tempo. interrompe. Exato. Então, assim, é coisa de 10 segundos. Tá. Galera que está acompanhando, 10 segundos eu estou de volta aqui com o ministro Juca Ferreira aqui, batendo esse papo muito massa, beleza? Volto já já.